que, que a gente está começando para que a gente possa se organizar em processos colaborativos nesse momento tão sério. Obrigada, estou vendo que tem várias pessoas que estavam no outro encontro que estão aqui também. Vou pedir para quem está no Instagram, se quiser encontrar com a gente, aí embaixo nos comentários deve estar o número do Zoom. De toda maneira, te conto que o número é 293-168-599. 293-168-599. E então, vamos lá. Bom, como vocês sabem, a gente está fazendo uma série de atividades para usar essa nossa capacidade de organizar coletivos, somos especialistas em colaboração, organizar a questão numa segunda etapa aí de recursos que a gente vai precisar, fluxos de recursos 4D, mas principalmente a questão do nosso conhecimento de futurista, desde 95. Se você já ouviu alguma coisa minha à luz deste período gravíssimo que a gente está, você vai compreender um pouco mais tudo que eu dizia, de dizer que é urgente, que a gente falava, né, de transição, estamos vivendo a maior transição da história e realmente a questão é essa. Então, eu vou pedir para, enquanto a gente vê mais gente chegando, nós vamos fazer isso algumas vezes ao longo aqui do nosso encontro, de contando para vocês o que é que a gente está fazendo para poder organizar o coletivo. E vou pedir para a Simone colocar, a Simone que está aqui com a gente, nossa gestora. Simone, baixa um pouquinho sua câmera para a gente ver melhor. Está aqui também com a Dina, a Simone é nossa gestora, a Dina cuida de toda a questão de comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem, que a gente recomenda que você faça, é que você compartilhe. A gente tem uma trilha de nos ajudar a ser heróis, porque precisaremos ser. A questão é muito séria e ficará mais. E aí, como heróis do século XXI, o que a gente precisa? A gente precisa estar senhor de si. A gente precisa ter melhor compreensão do que está acontecendo, discernimento. Não pode operar no medo, porque o medo, que é uma função do nosso cérebro reptiliano, acaba paralisando a gente, levando a gente a fazer más escolhas. A gente precisa usar as nossas outras áreas do cérebro, a límbica, que é ligada ao emocional, que é o que se preocupa com o coletivo, é o que está ligado ao afeto, etc., e o neocórtex, que é o que cria, o que pensa soluções e futuro, eles combinando. Então, todo esse nosso trabalho tem, em primeiro lugar, a função de não nos deixar no medo, porque com medo a gente não age. E agora é impossível ficar sem agir. Então, se você entrar aqui, pode baixar um pouco, Simone, mostrando onde é que preenche, para poder você receber. A cada dia você vai receber uma orientação e uma missão. Existe também um programa mais extenso para isso, é uma das nossas formações, começando em abril, se você quiser e ver isso para frente. Lembro quem está aqui no Insta, que se você quiser, você vem aqui para dentro da sala, é muito legal a gente ficar no Zoom, a gente se vê, a gente se conhece, dá uma olhada aí embaixo, deve ter orientação de como fazer. Bom, a outra coisa que a gente está organizando são estudos, porque vocês sabem que a gente tem 2 desafios, né, que não são opostos. O primeiro desafio é o da saúde, e o segundo desafio é do pós-corona, toda a questão da nossa reorganização econômica. E aí, para isso, a gente tem o livro. Esse livro foi feito
para ajudar em transições como essa que a gente está vivendo, para que a gente compreenda o presente, enxergue futuros e possa usar as novas economias para isso. A outra ação são encontros online, como esse, que são simultaneamente aqui no Insta e aqui no Zoom. Às quartas-feiras, às 4 horas, são mais exercícios de especulação. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios de imaginar futuros, e nas segundas-feiras é para ação. A outra coisa que nós estamos fazendo são estudos desse livro aqui. Estudos abertos, gratuitos. Eu estou contando das atividades gratuitas, tá? A gente já tem às quartas-feiras, às 7h30, e a semana que vem começa uma turma nova nas quintas, e também você entrando no link que está aí no Insta e está aqui no chat do Zoom, você se inscreve para poder participar dessas atividades. Na segunda-feira, às 8h, a gente se organiza para ação coletiva. E na sexta, hoje, a gente vê como é que a gente pode fazer exercícios de pensar coisas mais diferentes. A gente está também apoiando a Jornada X de Jovens, que foi idealizada pelo Edgar Gouveia Júnior, que a gente acompanha há muito tempo. O Edgar Gouveia, ele é um especialista em jogos, e ele criou uma Jornada X, está aí. Também vamos botar o link tanto aí no Insta quanto aqui no Zoom, para você se juntar. Ele precisa de colaboração. Ele prova que é possível fazer coisas, como ele diz, fast, fun and free. Quer dizer, de graça, de forma divertida e rapidamente. E essa é uma jornada com ações capitaneadas por jovens até 25 anos, para os desafios que a gente tem, como se organizar para atender idosos, como cuidar de população de rua, o que fazer com alimentação, etc. Então, a gente está junto com ele, a gente recomenda que você faça isso. E a próxima ação que a gente está estruturando é para micro e pequenos empreendedores, ONGs, na questão do negócio. A partir de sexta-feira da semana que vem, a gente vai começar, da mesma maneira que a gente tem essas missões do Hércules, a gente vai começar a soltar diariamente. Abrimos a nossa formação, que a gente trabalha com as corporações de fluxonomia, que a gente chama de Essential, porque é o essencial que você precisa saber sobre Futuring e novas economias, e a cada vez vai ter uma missão também para ajudar nessa travessia. Então, são essas as ações. Daqui a pouco eu vou falar de novo para quem está chegando. Então, chega junto, porque agora o momento é de colaboração. O que a gente vai fazer hoje? Primeiro de tudo, vamos nos sincronizar? Você que está aí no Insta, você que está aqui, a gente sempre começa para poder trabalhar bem. A gente precisa estar centrado, e quando ondas cerebrais e cardíacas estão sincronizadas, assim como o hemisfério direito e esquerdo, a gente opera melhor. Então, tampa a narina, uma das narinas com o polegar, senta retinho, pés paralelos. E isso aqui é ótimo. Quando você tiver assim, você para, muita calma nessa hora e faz isso aqui. Porque nós não podemos nos dar ao luxo de apavorar. Porque se a gente se apavora, a gente não faz. Então, vamos lá. Inspira. Segura. E solta o ar. Fica vazio um pouquinho. Inspira. Segura. E solta pela outra. Inspira. Segura. E solta pela outra. E inspira. Segura. Solta pela outra. Ok. Agora a gente esfrega as mãos também e faz aqui um pedido para Nossa Senhora da Boa Conexão, para que a conexão tecnológica entre nós seja boa. Não vai cair, vai ficar aí, muito bem. A gente sustenta aqui a conexão
E muito bom, vamos trabalhar para poder enxergar futuros desejáveis, conseguir expressá-los e deixar o nosso coração mais tranquilo para a gente sustentar isso tudo. Bom, deixa eu contar para vocês um pouco. Vocês viram o chamado, né? Chama E se, por que não? Futuristas, o que a gente faz o tempo inteiro é tentar enxergar o todo para poder compreender o que está vindo em seguida, para compreender as dinâmicas, o todo e não a parte, e, sobretudo, o que a gente precisa muito fazer é um exercício de imaginar o impossível. Porque se a gente não imagina o impossível, não tem inovação. Né? Pensa o seguinte, aqui tem o campo do que eu conheço. Se a solução tivesse aqui dentro, eu já teria solucionado. A solução vai estar fora. Aí, o que a gente precisa? Exercitar o tempo inteiro essa capacidade de ir além, de pensar o improvável. Existem duas maneiras de trabalhar com o futuro. Uma, eu penso tendência, eu penso futuro provável. Então, a tendência é qual? É imaginar um ponto e esse ponto amplificado no futuro. É como se fosse uma metáfora para agora, é como se eu pensasse em ovo e em pássaro. Então, tendência, eu vejo como é o desenvolvimento do ovo, ele do jeito que ele é. E aí, a outra coisa, isso chama mudança incremental. O ovo vai, o passarinho vai crescendo dentro do ovo. Aí tem mudança disruptiva. O que é mudança disruptiva? Quebrou a casca do ovo, é um pouco o que estamos vivendo agora, e vai nascer o pássaro. O pássaro é uma outra coisa. E para poder imaginar, imagina um ovo tentando entender o que é ser pássaro. Difícil, né? É um pouco o que nós estamos fazendo agora. Então, a gente sempre fala que os exercícios de futuro são sempre imaginar e se, por que não? E se, por que não? E se, por que não? Eu sempre tive interessada, eu sou futurista desde 95, mas antes disso, eu sempre tive interessada em entender a raiz das coisas, os processos, como é que eles acontecem. E aí eu estudei biologia, eu nunca me formei. Eu confesso para vocês, eu não tenho nenhum diploma. Olha que interessante, fiz tudo o que fiz sem ter diploma. Porque eu sempre fui, agora tem um nome, não é só esquisita, agora chama transdisciplinar. E eu era assim, só que não dava quando eu tinha 20 anos. Então, eu sempre fui estudar tudo que vocês podem imaginar. Eu fui estudar mitologia, linguagem simbólica, física quântica, o que você imaginar, para tentar entender a essência das coisas. E sempre, sempre, sempre fui muito, muito, muito interessada em nova ciência. Queria perguntar, tanto aqui para quem está acompanhando a gente no Zoom, quanto para quem está no Insta, quem também tem interesse em nova ciência. Então, eu conto para vocês qual vai ser nosso processo. Tá? Hoje vai ser nosso encontro mais diferente. Porque nesse encontro diferente, nós vamos imaginar uma hipótese da nova ciência para nos ajudar a, de repente, pensar o que pode, como a gente pode cuidar das coisas de outra maneira. Depois a gente tem os outras formas de se relacionar. Estou vendo que tem o Rafael, que maravilha que você está aqui, Rafael. Rafael é um gênio da inovação ali da Electrolux. Estou vendo que tem a Claudiana, do Sebrae da Bahia. Estou vendo que tem várias pessoas. Tem o Alisson, que é da área de tecnologia. Tem o Felipe de Albuquerque, que é um cara que eu respeito extraordinariamente. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Vocês, empreendedores, hoje não é o dia tanto de falar de empreendimento, tá? Nós vamos, ao final disso, ao final do dia de hoje, falar, sim, do que a gente pode imaginar como futuros. Mas o trabalho para empresas, para empreendedores e tal, com foco nisso, ele é mais na segunda-feira de noite e ele vai começar mais a partir da semana que vem. Então, vou contar para vocês, assim, um exercício de futuro. Eu sempre me interessei por tentar compreender a natureza das coisas. E como eu vim da área cultural, enquanto eu também era da ciência da natureza, ali na biologia, eu notava que existia algumas coisas que eram difíceis de entender.
E quando eu comecei a me interessar por física quântica, não sei aqui quem se interessa, coloca aí no chat, quem se interessa também por física quântica, por campos de ressonância mórfica, biologia epigenética, neurociência, essas coisas assim. Aí, em 95, teve um encontro que mudou minha vida, que foi organizado pelo SESC, bendito Sistema S, e que foi o primeiro encontro de futuristas que eu conheci. Foi aí que eu resolvi ser futurista, foi aí que eu me inscrevi na World Future Society, e foi a partir daí que eu comecei com isso. E aí eu conheci o Amit Goswami, não sei se vocês sabem quem é, ele depois ficou conhecido, na época ele ainda não era, e eu fui para a Índia estudar com ele e com um outro físico quântico muito interessante chamado Fred Alan Wolf. Acabei ficando amiga do Amit, a gente é vizinho de aniversário, ele é escorpião também. Ele ficou aqui um mês no nosso ateliê, aqui na Fluxonomia a gente tem uma residência e tal. E o que eu compreendi do meu jeito tosco da física quântica? Que existem dois estados das coisas. Eu, para tentar entender, quando eu estava lá, imagina, no meio de um monte de cientistas e yogis na Índia, tudo misturado, era fascinante, eu falei, tá, é a frase do Shakespeare. Porque o Shakespeare diz, to be or not to be, this is the question. Aquela coisa, né? Energia ou partícula? Aí eu falei, se fosse em português, talvez pudesse ser ou estar, eis a questão. Porque as coisas são matéria e as coisas estão, mudança de estado, informação. A partir daí, eu segui estudando e procurando e conheci o trabalho do Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake é um biólogo inglês extremamente conceituado. Conheci também, e aí, a partir dele, muitos outros. Eu depois, para quem se cadastrar, a gente vai mandar uma lista de indicação de livros, de vídeos, etc. E aí, o que é a ideia do campo de ressonância mórfica e toda essa ideia quântica? Ela parecia meio bizarra, até que a gente tem computação. Então, vamos imaginar uma metáfora. Vamos imaginar o seguinte, como é que funciona isso aqui, tudo que nós estamos? Você tem um código, esse código é muito simples, 010101. Esse código gera programas, e esses programas criam tudo. Então, por exemplo, nós estamos nos vendo aqui. Isso aqui é uma interface, né? O que tem por trás dessa interface? Elétrons e tem toda uma coisa eletromagnética acontecendo que, se a gente enxergasse isso, a gente não ia se enxergar. Mas aqui nós temos uma interface para poder experimentar isso. Então, a gente tem informação pura, dado, informação que se transforma em impulso eletromagnético e que gera coisas experimentáveis, que nem a gente aqui se experimentando. Aí, se a gente tem como se fosse um aplicativo, e o aplicativo rodando a gente entende, o que acontece? A gente faz o quê? A gente escolhe quais aplicativos a gente quer rodar. A gente tem alguns aplicativos que a gente tem dentro do nosso celular ou no computador e a gente tem um monte de aplicativos que estão na nuvem, porque não caberia dentro do computador. Por que eu estou fazendo essa metáfora? Vou voltar para os campos mórficos. O Rupert Sheldrake, ele ficou curioso de imaginar. Ele diz que a genética ainda não explicou nem forma nem comportamento. E a nossa genética é a mesma quando a gente é um feto e é a mesma quando a gente tem 90 anos, mas a forma e o comportamento não. Vocês já viram que há um monte de coisas muito complexas de explicar. Por exemplo, aqueles cardumes de pássaros voando, né? Aqueles pássaros sincronizados, como é que, vocês já viram? Eles até representaram a rede, que você tem milhares de pássaros nadando sincronizados, é o que acontece com os cardumes, é o que acontece com as borboletas, etc. Tem um monte de coisas difíceis de explicar. Mas, se a gente imagina que existe como se fosse um aplicativo numa nuvem,
que é o aplicativo Pássaros Voando, que está na nuvem e que os pássaros conseguem acessar para se organizar. O que parece bizarro passa a ser compreensível. Estou tentando explicar de um jeito muito simples. Então, juntando as duas coisas, física quântica, eu tenho um estado energia, que é informação, eu tenho um estado matéria, que é quando a coisa acontece. Campos de ressonância mórfica, eu tenho aplicativos, que ele chamou do campo de ressonância mórfica, e eu tenho as coisas que ele coordena. Por que eu estou contando isso? Porque talvez tenha alguma coisa que a gente possa contribuir nessa crise, diferente daquilo que a gente imagina. E eu vou falar disso só hoje. Depois, os outros encontros vão ser mais técnicos. O que pode ser isso? Imagina o seguinte, quem aqui já ouviu falar, e aí no Insta também, do fenômeno dos 100 macacos? Vocês já ouviram? A Gilda, o Alisson, quem mais? Ah, vocês sabem que para quem está aqui no Zoom, vai lá na barra do Zoom embaixo e você vai ver que tem uma carinha com mais que são reações. Ó, eu vou lá. Quando a gente faz assim, ó, tá vendo que na minha imagem apareceu uma mãozinha? Não? Se vocês não tem? Ah, isso aí. Então é um jeito bacana da gente se comunicar. Quando eu perguntar, vocês podem responder tanto pelo chat quanto aí. Então, aí a história, vou contar para vocês a história dos 100 macacos. É um experimento de comportamento animal. Biólogos da década de 70 estavam em ilhas do Pacífico estudando o comportamento de populações de macacos. Eram ilhas pequenas, em cada uma dessas ilhas um tipo de experimento. E numa delas era como a liderança, na outra era, por exemplo, como é que os macacos aprendiam que algo que comestível, que eles não conheciam, era de comer. Eles jogaram batata doce nas ilhas, que não existia lá. Levou um tempão até alguém, o primeiro macaco, descobrir que a batata doce era de comer. Na verdade, não por acaso, foi uma macaca jovem. E ela lavou no mar, comeu. Aí, pouco a pouco, os macacos foram aprendendo, um aqui, um ali, um descobria sozinho, até o momento que aconteceu uma coisa que deixou todos os cientistas perplexos. Por quê? Porque os materiais do experimento existiam em todas as ilhas. Numa ilha, eles estavam estudando isso, como descobre que algo é de alimento. Mas eles tinham jogado a batata doce em todas as ilhas. E aí, de repente, teve um momento em que, plim, de alguma maneira, sabe lá qual, os macacos, não apenas os que estavam naquela ilha, mas das ilhas em volta, sabiam que a batata doce era comestível. A hipótese, que é a hipótese que norteia o trabalho do Rupert Sheldrake e depois dele, muita gente. E se existe a nuvem, da mesma maneira que os nossos aplicativos estão na nuvem, existe a nuvem, e na nuvem, quando uma informação é compartilhada por um número X de pessoas, o Fritjof Capra chamava isso do ponto de mutação, quando isso acontece, a informação deixa de ser compartilhada um a um e passa a pertencer ao coletivo. O Rupert Sheldrake fez vários experimentos sobre isso. E existem dados. Com populações de ratos, por exemplo, você tem uma população de rato nos Estados Unidos que aprende a escapar por uma portinha quando a gaiola deles é inundada. E, de repente, o mesmo experimento tem populações de ratos na Austrália que, de repente, sabem escapar da gaiola quando entra água. Parece bizarro, não é? Vê como é o comportamento, por exemplo, de torcedores, de multidões. Vê como é possível que, de repente, algo como Hitler aconteceu, que, de repente, a gente tem um comportamento de massa. Isso acontece. A moda, por exemplo, trabalhei muito com a moda é assim. Por que, de repente, todo mundo resolve usar oncinha? Bom, por que eu quis contar dos campos mórficos para vocês? A informação se propaga e a informação, se isso é verdade, né? Então, nosso exercício é aqui. Vai que
a informação se propaga. Vai que é possível criar campos e criar aplicativos que possam se propagar. Vai que tem alguma maneira dessa informação que está na nuvem passar para as pessoas e as coisas. É tudo um exercício, lembra que o começo, né? Para ser futurista, a gente precisa fazer exercícios de possibilidades malucas. Porque imagina como que era em 1500, quem experimentava com eletricidade era queimado por bruxo, porque era uma coisa que era esquisita. Agora, olha só, eu não sei quantos de vocês meditam, é uma experiência interessante. Na meditação, vai ver que a meditação ajuda a gente a acessar a informação da nuvem. Quem é mãe sabe que tem alguma coisa muito curiosa, porque quando a gente fica grávida, a gente olha e fala, gente, eu não sei fazer fígado, eu não sei fazer neurônio, isso aqui não vai dar certo. Vai ver que a informação está na nuvem, que as coisas têm algum lugar que a gente está baixando a informação que vai saber qual que é. Então, minha avó italiana diria, se non è vero è ben trovato. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos com medo, a gente está assim, sem saber muito bem o que fazer. Ficou com medo? Se coloca num jogo. Qual é esse jogo? Esse jogo é de imaginar que vai ver que nós, população, isso existe, isso é uma questão de epidemiologia, quando um número X de indivíduos é infectado, depois dá uma estabilizada, porque já chegou num nível que já tem anticorpos, eles já sabem como reagir e tal, isso é conhecido, mas não muito. Como é que isso acontece? Com formas que não sejam só vacina. Na vacina você injeta o anticorpo. Vai que é assim. Vocês já imaginaram que legal se alguém que aprendeu a se defender do vírus, quando criou o aplicativo dentro de si, né? O corpinho aprendeu a se defender do vírus. Se tivesse uma maneira disso ir para a nuvem, e quando X pessoas que aprenderam a se defender do vírus tivesse tanto na nuvem, plum, a gente pudesse acessar isso, não sei se isso, eu não estou de maneira nenhuma afirmando que é assim, não há, existem evidências científicas quânticas, de campos mórficos, mas não pra caramba. Então, não dá para dizer que é assim. Mas vai que. Aí era legal, né? Você ficou com medo? O que você faz? Você imagina que quem já teve a inteligência de se defender, está subindo o aplicativo para a nuvem, nós estamos sintonizando na nuvem, está espalhando não sei o quê, vai chegar uma hora que a gente vai saber, o nosso corpo também vai saber. Não sei, mas de toda maneira é uma atividade melhor do que entrar em pânico. Vai que funciona assim. Outra coisa, falei para vocês que hoje é o nosso dia depois a gente vai combinar questões da nova ciência para criar futuros mesmo. Isso faremos hoje no final e nos próximos. Só esse começo que é, assim, uma viagem das possibilidades. Bom, outra coisa, eu não sei quem de vocês conhece o trabalho do Masaru Emoto, aquele cientista japonês com a água, sabe? Ele foi estudar a água. Lembra que o planeta é 75% água, nós também. A ciência de computação agora está avançando para computadores com água, porque a água tem uma notável capacidade de transportar a informação. Ela é mais eficiente que a sílica, que é a nossa computação atual. Nos experimentos dele, o que ele fazia? Ele pegava a água e submetia a emoções. Pegava um copo d'água e dizia, eu te odeio. E pegava outro copo d'água e dizia, lindo, eu te adoro. Não sei se vocês já viram, se alguém puder pesquisar e botar no chat aí, tem um vídeo, tem um experimento maravilhoso que a IKEA, a loja, fez sobre bullying, que eles pegaram duas plantas,
do mesma idade, do mesmo tamanho, saudáveis, etc. E fizeram isso em mais de um lugar. E uma sofreu bullying e a outra foi amada. Então, a uma planta, todo mundo passava e dizia, ai, planta, você é horrorosa, não quero você, não sei o quê. E a outra planta dizia, ai, linda, olha como estão suas florinhas. Pensa o que aconteceu com a planta do bullying. Murchou, morreu. Olha que louco. Planta. Imagina a gente. Então, o Masaremoto foi experimentar o que acontece com a água. E ele fazia com que a água experimentasse coisas, ouvisse rock and roll e música clássica, não sei o quê. Depois ele congelava essa água e fotografava com microscópio eletrônico os cristais. E aí ele viu que quando era uma emoção muito violenta, não forma cristal, não há harmonia. E, enfim, é um estudo grande. Vai que a água que está em todos os lugares é como se fosse a interface, porque se a informação está na nuvem, está por aí, vai que existe uma coisa para que ela possa entrar na gente, nas coisas. Vai que essa coisa é a água, que a água é algo que transporta informação. Seria bonitinho, né? Vai ver que é por isso que, sei lá, que quando a gente toma banho a gente fica melhor, dá um reset. Vai ver que é por isso que nas tradições religiosas tem batismo, tem que entrar na água, sei lá. Mas um outro game divertido, então, divertido, não sei se é uma palavra, não existe divertido nesse contexto, mas um game que tira a gente do estado reptiliano de medo e põe a gente de forma proativa, pode ser imaginar que aquilo que a gente tem de informação em si pode se espalhar na água. A gente não tem que lavar a mão um monte de vezes? Quando lavar, e se a gente pudesse botar informação legal na água? E se a gente pudesse lavar a mão dizendo, profissionais de saúde, amo vocês, está aqui, ó, minha energia, força para vocês. Ou se a gente pudesse dizer, água, se meu corpo aprendeu a se defender criou já anticorpos, que esses anticorpos, que a informação de como faz, possa se espalhar por aqui. Não sei se é isso, não estou afirmando que é isso, nós estamos aqui para fazer exercício de possibilidade. E se, não sabemos, mas é uma coisa que dá para tentar. Vai que, né? O vídeo sobre o bullying da IKEA, você achou, Isabel? Vai colocar aí? Então, é incrível esse experimento. Eu fiz já, recomendo vocês fazerem, agora que a gente está encerrado, dá para experimentar. Eu fiz com arroz. Eu fiz arroz no mesmo dia, botei em potinhos iguais no mesmo lugar. Num arroz, eu escrevi, odeio você, você é um arroz horroroso de ruim. E no outro arroz, eu falei, adoro você, você é um arroz delicioso, em papel. E botei isso em cima do arroz. Gente, foi inacreditável. O arroz do odeio você, você é um péssimo arroz, foi ficando podre, 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 podre. E o outro arroz não. Bizarro. Então, vai saber se de repente é assim, tem a nuvem, tem a informação, tem os aplicativos, a gente baixa. Se fosse assim, seria super legal. Sabe por quê? O vírus, ele se espalha no contato pessoa a pessoa, né? Ele está dentro do 3D, dentro aqui do espaço-tempo. Mas, se a informação está na nuvem, a nuvem é que nem a internet, que nem a gente aqui, ela é fora do espaço do tempo. Então, dava para distribuir mais rápido. Vai que fica aqui uma ideia. Será que a gente tenta fazer isso? De toda maneira, se você estiver meditando, você não vai estar com medo. E você vai ficar mais centrado e o seu corpo vai estar mais preparado e a sua imunidade vai estar melhor e a coisa flui. Então, eu queria só começar com esse exercício de e se, vai que, e agora passar para um outro ponto. Tá cheio de informação bacana aqui no chat. Eu peço que todo mundo que está aqui no Zoom com a gente coloque seu contato, tá? Porque aí a gente cadastra vocês e manda informação. Manda link, manda livro, manda o acesso para o Hércules, manda acesso para as outras coisas. Mesma coisa quem está aí nos acompanhando pelo Instagram. Bom, então,
Isso aqui é um exercício a partir de nova ciência, física quântica, campos de ressonância mórfica, água, etc. Mas agora, vamos ver o seguinte, vamos passar para exercícios de criação de futuro. Uma das coisas importantes que a gente tem como futuro é saber que o futuro é completamente diferente do presente, e agora mais do que nunca, porque é bastante provável que dessa transição a gente vai ter que se organizar de uma forma muito, muito, muito diferente. Eu recomendo que você veja alguns dos meus vídeos no YouTube. Tem uma série antiga, tosca, mas tosca de tecnicamente mais forte de conteúdo, que chama Transição é Agora, onde eu falo dos campos mórficos, onde eu falo de transição e tal. E aí, que a gente sabe? Eu acompanho pelos reportes científicos. Então, primeira coisa, gente, tem uma discussão de isolamento vertical, não é possível isso, tá? A gente vai botar aí um estudo, eu estou seguindo os estudos, o Reino Unido é o mais avançado em simulações, e o Imperial College, a London School of Business, junto com a União Europeia, estão fazendo... Desculpa. Estão com os estudos que eu tenho considerado mais confiáveis. Não adianta isolamento, por quê? Porque os jovens não adoecem tanto, mas são os que mais se contaminam. Olha que interessante. Então, se o jovem sai para trabalhar, ele volta e contamina o idoso e vai saber. Então, se a gente não tomar nenhuma providência, se a gente achar que é gripe, a gente pode chegar a dezenas de milhões de mortos. Mesmo. Quer dizer que vai acontecer isso? Não. Quer dizer que é uma possibilidade se a gente não fizer nada. Se não tiver vacina, se não tiver trabalho, se não tiver isolamento, se não tiver, vai saber, o campo morto com a água, etc. Então, o que a gente faz enquanto isso? A gente se prepara para o momento seguinte, que é a questão econômica, que é séria mesmo. Essa questão econômica, ela deveria ter sido resolvida já há mais tempo. A gente sabia que a gente ia ter um momento de colapso, a gente fala de transição há muito tempo, não sabia qual seria a causa, mas sabia que ia acontecer. No começo do ano, nós chamamos grupos de empresários aqui para dizer, olha, 2020 é o ano que vai mudar tudo numa velocidade nunca vista. E isso vai acontecer. Vamos atravessar um período muito difícil, mas este período muito difícil pode levar a gente para um contexto, num outro arranjo social e econômico que faça mais sentido. Por que que eu sou otimista? Mesmo sabendo que a coisa é muito grave. Porque nunca na história da humanidade a gente teve... Não sou otimista em relação ao agora ou aos próximos meses, é impossível ser. Mas eu sou otimista que daqui a um ano e pouco, nós vamos chegar numa coisa mais interessante. Aí, que acontece? Nunca na história da humanidade a gente teve tanto conhecimento, tanto recurso e tantas pessoas. O que não tem é a escolha. Eu vou dar para vocês um exemplo. Tem um futurista, um dos primeiros, chamado Buckminster Fuller, que nos anos 90 fez um estudo chamado What the World Wants, o que o mundo quer, e verificou que, seja você alta diretoria da GM ou um escoteiro no Japão, as pessoas desejavam as mesmas coisas solucionadas no mundo. Questão de saúde, de moradia, de habitação, de violência, papapá. Aí ele convocou um grupo de empresários para ver como que dava para resolver tudo isso. E a missão era que esses especialistas vissem quanto dinheiro precisaria investir ao longo de 10 anos. Isso é um estudo de 97. Depois a gente vai mandar para vocês os dados. E a conclusão foi que seria suficiente investir 30%
do que naquele ano era investido em armamentos. 10 anos. Isso foi publicado em 97, 10 anos daria 2007. Depois, 2017 seriam 20 anos, então já teve tempo. O que aconteceu? Não teve a escolha. E o que aconteceu? Triplicou o investimento em armamentos em vez daquela escolha. Agora, provavelmente, nós faremos melhores escolhas. E existe uma quantidade tremenda de boas soluções. Felipe, você está perto de um computador também que você possa compartilhar a tua tela para mostrar o teu acervo? Vou contar do Felipe enquanto ele se organiza. O Felipe faz parte de vários grupos chamados Exponential, não são muito bons, não sei se vocês conhecem, é o Exponential RH, Exponential Future of Work, etc. E ele tem o grupo mais legal de todos, que é um grupo chamado Exponential Good News, é o mais ativo. Ele publica informações de inventos que já existem, de soluções e etc. Mas qual é o problema? E por que a gente faz isso no nosso trabalho? A primeira coisa, sempre que a gente faz, é imaginar outras possibilidades. Então, vou contar para vocês, às vezes eu brinco, o nome do grupo, Exponential, coloca aí, Felipe. Eu não sei quanta gente cabe, chama Exponential Good News, é um grupo de WhatsApp. Mas depois eu posso ver o link do grupo e mandar por e-mail para você lá. Tá bom. Tá? Você me mandou já, mas eu não sei. Aqui somos 60 aqui, 50 ali, 110 pessoas ainda cabe. Você vai ter que criar um terceiro. Acho que alguém já mandou. Tá ótimo. E se não, ficou a sugestão que eu te falei, né, Felipe, da gente de criar um no Telegram. Porque isso. O Telegram... E aí, o que nós vamos fazer nestas sextas-feiras? Nós vamos imaginar soluções que parecem ser improváveis. Algumas das soluções já estão sendo faladas e são muito necessárias. Então, por exemplo, há alguns anos se falava em renda mínima básica e todo mundo falava o quê? E agora já se sabe que é a solução imediata para não ter... para que as pessoas tenham o que comer e não ecloda uma violência sistêmica. Tem em momentos assim, toda a inovação surge em momentos de transição. Quem compreende a transição cria coisas que são úteis para essa transição e quem não compreende... Então, é um momento de inovação também. Então, vou imaginar aqui um contexto, tudo com coisas que já existem. Eu tenho uma personagem que chama Iris in Spiral, que ela vem do futuro e ela conta como é a vida no futuro. Então, imagina que a Iris, ela vive numa casa plug and play, numa casa móvel. Ela se desloca e ela conecta a casa dela na internet, água, luz, etc. Quando ela acorda, como todos nós, o que ela vai fazer? Ela vai ao banheiro. Mas é claro que o banheiro da Iris não joga cocô e xixi na água, a única coisa que é indispensável à vida. Como é o banheiro? Existem muitas outras formas de banheiro que a gente devia adotar imediatamente. Banheiros onde bactérias se alimentam dos excretos que transformam em energia. Vamos dizer que o da Iris é assim. Já existe a Enernet. A Enernet, o que é? É uma rede como a internet, capaz de pegar energia produzida e distribuir de forma inteligente. Então, você tem energia solar, você tem a energia do xixi, você tem energia cinética de quando você está andando na esteira, e você usa isso na tua casa, o excedente você distribui. Já existe... mas aí você pode dizer, puxa, mas é super difícil captar energia solar. Se você soubesse a quantidade de inventos incríveis que existe, anos atrás tinha um cara que criou um spray que você passa em qualquer superfície e ela se torna capaz de absorver energia, luz para transformar em energia. O que falta? Falta investimento nessas coisas. Então tem um monte de gênios que inventam coisas que não avançam.
O Felipe coleciona ideias assim. Felipe, você fez o que a gente combinou? Assim, deu tempo de fazer uma seleção de 20 ideias interessantes para contar para a gente? Oi, Lala, eu não consegui fazer 20 ideias, porque eu estava nessa maratona de casa, correndo para fazer a faxina, Tudo bem. supermercado, mas eu selecionei alguns pensamentos aqui que eu acho que a gente vai entrar cada vez mais na era da inovação tecnológica, né? E só que eu estou vendo um descompasso entre todas essas inovações, sejam softwares ou hardwares, e junto com as inovações das novas formas de pensar. E eu não sei como é que a humanidade poderíamos pensar essa ponte, uma espécie de ponte entre todas essas inovações que vão começar a acontecer e as novas formas de pensar diante, porque as pessoas geralmente elas adquirem uma tecnologia e elas simplesmente estão dentro da tecnologia, mas eu penso que não é por aí, sabe? Você tem toda a Tudo razão. bem, a tecnologia vem, temos como começou com o Word, o Excel, aí traz centenas de novas possibilidades e ponto. Mas não é por aí. Eu acho que eu acho as novas formas de pensar é que realmente, através dessas novas tecnologias, que realmente podem criar um mundo bem melhor, que realmente podemos fazer novos empreendimentos Sem com... dúvida. Vou te mostrar um vídeo, vou mostrar. Agora peço desculpas. Puxa, vai ser difícil aqui no Instagram. Não adianta eu mostrar um vídeo porque não vai funcionar no Instagram. Paciência. Depois no próximo Zoom. Vou passar. Não, eu vou mostrar. Turma do Instagram, um pouquinho de paciência. Vou mostrar aqui para o Zoom e eu vou descrevendo para vocês o que está acontecendo no vídeo, tá? Olha só, aliás, não é esse aqui, não, é esse outro aqui. Olha que interessante, questões culturais. A gente não percebe, a nossa capacidade de percepção é limitada. É como se essa questão da inovação, quando ela não é acompanhada de cultura, é como se a inovação tivesse vendo as coisas de uma outra dimensão. Como assim? Imagina que eu sou uma criatura 2D. Eu compreendo só as coisas do universo 2D. Alguém que está na terceira dimensão, como eu, está vendo muito mais do que essa criatura 2D. Os inovadores somos assim, nós estamos vendo numa outra dimensão que os outros não compreendem, porque eles estão ali, tem um monte de coisas que não faz parte do dia a dia dele. E aí a gente se sente limitado sem compreender o que é possível. Quer ver? Vou passar aqui um vídeo para vocês entenderem o que quer dizer isso. Olha só. Repara aqui o que acontece. Eu tenho... por que não foi aqui no grande? Pronto, agora foi. O que acontece aqui? Tem um bichinho. Quando é traçada uma linha, a percepção dele é bidimensional. Ele entende que a linha é parede. E ele não sai da linha. Depois chega um momento em que ele entende. Para quem está no Instagram, é um vídeo onde tem um bichinho. Agora ele aprendeu e se safou. Então, nós estamos como sociedade meio como bichinho. Nós ainda não entendemos algumas coisas. O que nós não entendemos? Nós não entendemos que, desde que a gente opera em rede, nós estamos interdependentes. É o que está acontecendo agora. Não tem ninguém que se safa. Rico, pobre, Brasil, China, tanto faz. Todo mundo na mesma. E aí, o que a gente faz com isso? Sendo interdependente na rede, o que mais acontece? Como é tudo conectado com tudo em tempo real, o que acontece é que a gente opera fora do tempo e do espaço. Por isso a rede é exponencial. Nós estamos aqui, fora do tempo e no espaço. Não sei se tem alguém que está em outro país. Se tiver, está num outro horário, mas estamos aqui juntos.
Só que o nosso corpo, o tempo e o planeta não somos exponenciais, somos lineares. Como que faz para dar conta do exponencial? Para poder dar conta do exponencial, a gente precisa da tecnologia que o Felipe estava falando, mas nós precisamos da colaboração. Isto é uma evolução. Sempre a evolução é possível quando a gente se organiza de forma mais complexa. Isso acontece na natureza. Então, não sei se vocês sabem que as nossas células, elas antes eram compostas por vários micro-organismos isolados que, num contexto adverso, viram que eles sobreviviam melhor organizados assim. Depois, células se organizam em tecidos, tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, sistemas em seres. Mesma coisa a sociedade. Primeiro tribo, depois vila, depois feudos, reino, Estado-nação, depois União Europeia e outras formas de organização coletiva. Então, a evolução ela é sempre no sentido da maior complexidade. Nós não fizemos a nossa lição de casa até o momento de aprender a colaborar. Esse é o problema que a gente tem agora. Então, o que a gente vai precisar pela frente? Isso aqui é a principal, o que eu percebo como futurista e especialista em novas economias. A gente tem 3 caminhos. Primeiro é o da mudança de mentalidade que o Felipe falou. A gente precisa pensar o impensável. Nós precisamos sair do campo do provável. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que funcionou até hoje não é mais suficiente. Imagina o seguinte, tomada. Para poder estar no computador, eu preciso de tomada, certo? Agora, não adianta eu botar 500 tomadas com energia elétrica para conseguir acessar a nuvem. Sem a tomada, eu não acesso a nuvem. Mas nem 500 tomadas me farão com que eu acesse a nuvem, porque é outra coisa que precisa. Eu preciso de fibra ótica, eu preciso outra coisa. A gente agora precisa de outra coisa diferente, não adianta mais do mesmo. E como dizia o Einstein, um problema não pode ser solucionado pela mesma mente que o criou. A gente vai ter que sair fora da caixa. Então, primeira coisa, mudança de mentalidade para muito rapidamente sair do provável. O que quer dizer o provável? Vou contar mais uma história. Quem já viu palestra minha já ouviu que é a história dos cavalos e as fraldas. No começo do século XX, as cidades cresciam movida a cavalo, muito cocô. Os gestores preocupados com o quê? O que faz com cocô? Então pensaram em fralda de cavalo. Enquanto eles estavam pensando em fralda de cavalo, isso é literal, tá? Não estou brincando. Os carros vieram e acabaram com os cavalos. Então, o que a gente precisa é não inventar fraldas de cavalos, é saber que tudo muda. A inteligência artificial da IBM chama Watson para limpar a barra um pouco do Sr. Watson, que era presidente dela em 43, que fez uma frase que ficou histórica. Ele, em 43, disse que no mundo havia lugar para 5 computadores. Então, é natural que a gente tenha dificuldade de ir além. Como a gente vai além? A gente vai além vendo, combinando diferentes coisas. A partir do próximo encontro, nós vamos fazer isso. A gente vai separar uma série de inovações que já existe e vamos imaginar o que a gente pode fazer com isso. Então, primeira coisa, exercícios de futuro para pensar o improvável e chegar a soluções. Segunda coisa, nós vamos ter que operar dentro das novas economias. A gente vai, futuristas e gente ligada a novas economias, já sabíamos há um tempo que teremos muitas moedas e não uma única forma de moeda. E a gente vai precisar operar com o comércio recíproco. Quem puder botar aí também Tradac. Tradac é a maior empresa no Brasil de comércio recíproco. Você troca excedentes. Nós vamos precisar fazer isso em escala. Nós vamos precisar operar com compartilhamento de espaços. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. A Dina é DJ também. Aí a Dina é DJ num lugar que abre de noite.
Esse lugar que abre de noite tem cozinha, tem espaço, tem não sei o quê. Imagina que tem alguém ali perto que faz almoço, faz marmita, digamos, marmita porque agora pode entregar. E imagina que tem uma editora que também está lá perto. O que vai precisar acontecer? Essa balada que fica com uma parte muito pequena do seu tempo usada, agora então nem se fala, mas quando puder voltar para a balada, ela provavelmente vai ter que operar junto com a marmita, durante o dia faz marmita, de noite é balada, junto com a editora, junto com o outro cara, e a gente vai ter que criar ecossistemas de colaboração assim. Ontem a gente teve uma reunião com uma construtora de Belo Horizonte, super antenada, porque eles já sacaram que o negócio mudou. E eles nos procuraram e a primeira coisa que a gente falou, para a gente poder começar a trabalhar, você mapeia os seus parceiros, porque o teu processo não vai ser resolvido sozinho. Então, primeira coisa, mudança de mindset, pensar o improvável. Segunda coisa, operar nas novas economias, criativa, compartilhada, colaborativa e multivalores, e operar com novos recursos, recurso cultural, ambiental, social e financeiro. A gente está antenado há décadas que isso ia acontecer. E a gente está se preparando para isso. A gente tem maneiras de medir recursos de diferentes naturezas para trocar. E por último, e finalmente, a gente vai precisar se organizar como ecossistemas colaborativos. Quem já me ouviu falar sabe que o meu samba de uma nota só é o século XXI é o século do fazer junto. E eu dizia, por enquanto ainda dá para se virar sozinho, daqui a pouco não vai dar. Agora dá para entender, né? Não dá e não vai dar no futuro. Já não dá e vai continuar não dando. Então, agora, o que é legal? Nós vamos penar até aprender a operar com as novas economias, a mudar de mindset e a operar como ecossistemas. A gente sabemos super o que está acontecendo, ninguém poderia dizer isso, mas eu diria que nós somos dos menos perdidos. Nós estamos bem, sabemos bastante o que fazer, porque a gente se prepara para isso há muitos anos. A gente criou ferramentas, a gente preparou pessoas, a gente criou método, a gente sabe como trabalhar ampliação de ponto de vista, etc. E os exercícios de futuro, que a Ellen perguntou, nós vamos fazer a partir do próximo encontro, tá, Ellen? É combinando possibilidades. Então, nós vamos ter como se fossem coisas que já existem, como pecinhas de Lego, e nós vamos combiná-las. Vou dar um exemplo. Serviço é 75% da economia brasileira, né? Serviço tem um fôlego de 27 dias, em média, no Brasil. E 6% apenas dos brasileiros têm reservas. Então, o que vai acontecer? O que já existe? Nós vamos ter que fazer sistemas de mutualização. O que quer dizer isso? Em todas as culturas tradicionais, existe uma coisa que é um sistema de suporte mútuo. Na comunidade japonesa, que eu admiro muito, minha filha estudou no Japão, é tradutora de japonês, chama Tanomoshi. Na África, trabalhei bastante na África, chama-se Xitique, em Moçambique, por exemplo. Olha que palavra bonita. E na cultura andina, chama Minga. O que quer dizer isso? Nós somos aqui 65 pessoas. 65 pessoas, se cada um de nós, digamos que a gente tem um horizonte de 65 dias, 2 meses. Se cada um de nós que está aqui colocasse R$100 num pool comum, a gente teria 65 mil reais. E aí, vou fazer um exemplo mais fácil, que é de um ano, tá? Imagina o seguinte, 12 pessoas, um ano, cada uma R$100. R$200 para poder ter um pouco mais de dinheiro. O que eu faço? Eu resolvo a minha vida, quebrou eu vou ter que reinventar meu negócio. Eu consigo com R$100? Não. Mas, se a gente tem um pool de
12 pessoas com 300, eu tenho 3.600, talvez dê para eu fazer um site de venda online. E aí acabou ao vivo, porque acabou 1 hora, e nós seguimos aqui. E aí, o que acontece? Depois de 1 ano, cada pessoa, ao longo do ano, cada um pode, uma vez por mês, demandar esse dinheiro. É assim que funciona, por exemplo, o Tanamoshi. 1 ano, 12 pessoas, põe R$200, temos R$2.400. Aí, um mês, um diz, posso pegar nesse mês os R$2.400 para fazer o site? No outro mês, posso pegar esse R$2.400 para poder comprar matéria-prima? E vai indo assim. Ao final do mês, do ano, o que aconteceu? Todo mundo pôs e tirou a mesma quantidade de dinheiro. Você pôs 1.200 ou 2.400 e retirou esse dinheiro. Mas, como o dinheiro convergiu, essa convergência gerou a potência suficiente para você se reinventar. Então, esse é um exemplo de coisas improváveis, mas que podem ser adotadas maciçamente. Que mais? Americana, há uns anos atrás, eu estava com a prefeitura de Americana. Americana tinha um problema de não conseguir atender a demanda de cursos profissionalizantes. Aí eles foram ver quem que devia IPTU e viu que um dos maiores devedores de IPTU era a maior escola de ensino profissionalizante da cidade. Então eles propuseram para eles, olha, você paga o seu IPTU, a sua dívida com curso. Nós teremos que fazer esse tipo de coisa rápido. E é esse exercício que a gente vai fazer ao longo desses encontros. Então, já passou 1 hora, nós vamos fechando daqui a pouco, convidando vocês novamente para os próximos encontros. Sim, já teve Tanamoshi, né? Vocês querem comprar? Quer contar, Sandra, como foi? A Sandra e Isabel são fluxonomistas. A gente fez isso. A Denise, que está aqui, cadê a Denise? Oi, Denise. A Denise foi da turma 0 da fluxonomia, a pós-graduação que eu e a Patrícia Bittencourt demos em Curitiba sempre inovadora, 2014 e 15. Sabe o que tinha lá? Você quer contar, Denise, da caixinha que botava a caixinha, como é que era? Oi, coloquei som. Lembra da caixinha que a gente tem a fundo perdido, não tem? A fundo perdido. A fundo perdido. A gente tinha a caixinha de a fundo achado. O que era isso? Algumas pessoas tinham mais recursos, outras não. Algumas pessoas vinham de muito longe, andavam assim, era um esforço enorme para chegar até lá. Quem tinha mais recurso, colocava dinheiro na caixinha. Quem tinha recurso, eu lembro uma vez teve um colchão, curso, já teve um monte de coisa. Você ia lá ver o que tinha na caixinha de fundo achado. E a gente fez um monte de outros experimentos ali na pós. Até um de campo mórfico, né, Denise? Você lembra da cor? Sim, a gente vinha. Não, até hoje eu conto a história que a gente então, conta a história do experimento da cor. É que a gente tinha o meu filho no telefone do outro lado. A gente tinha o nossa pós era uma vez por mês nos finais de semana, quinta-noite, sexta e sábado o dia inteiro. E a gente chegava praticamente todas com a mesma tonalidade de cor, sem qualquer tipo de combinação. Então, de repente, aparecia todo mundo de azul, todo mundo de verde, todo mundo de rosa, era assim, as variantes, né, das cores, mas sem combinação, a gente sempre estava com a coisa funcionando. Isso acontece, por exemplo, se você tem grupos de pessoas que convivem, que acabam sincronizando menstruação, por exemplo. São ferro-hormônios ou campos de ressonância mórfica, não dá para saber, mas teve um dia na pós, que foi a partir daí que nós começamos a prestar atenção na roupa, que de repente todo mundo estava com alguma coisa rosa, se não me engano foi rosa, né, Denise?
Aí Foi falou, nossa, rosa. rosa, 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 rosa. E a gente estava estudando os campos mórficos. Aí todo mundo assim, ai, será que é campo mórfico? Será, será, será? Aí eu, na minha cabeça, resolvi fazer um experimento no dia seguinte. E eu meditei que no dia seguinte a maior parte das pessoas ia estar de azul. E eu fiquei imaginando cada pessoa, imaginando que as pessoas iam de azul. Por isso que eu sou otimista com o negócio aí dos 100 macacos, da gente compartilhar antídotos e tal. Pois não é que no dia seguinte a maior parte das pessoas estava de azul? E tinha gente que disse, nossa, eu não sei por que eu fui para o armário para botar uma jaqueta azul. E eu disse, mas por que eu estou indo pegar uma jaqueta azul se eu não quero botar azul? Tinha gente que não foi e disse, eu cheguei a pegar a roupa de azul e depois desisti. A gente fazia vários experimentos assim. Bom, nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Então, eu quero novamente fazer um convite para vocês. Que nós estamos fazendo? Ângela, você quer contar do que você está organizando? Porque qual é a questão? O Felipe tem essa, assim, eu estou no Exponential Good News 2 e tem, olha, quando eu fico alguns dias sem olhar, tem 300 notícias. Você tem ideia de quantos você já colocou, Felipe? Quantos milhares ou dezenas de milhares, com certeza. Só de inventos e soluções que existem lá. Só que não dá para pesquisar. Eu, quando consigo, salvo alguns. E a gente precisaria conseguir juntar essas ideias. Quando a gente trabalha, por exemplo, quando a gente trabalha com uma grande organização, como fizeram com a Natura, ou com o Sesc, ou com a Globosat, a primeira coisa que a gente faz é mapear um conjunto de soluções que já existem, porém não foram adotadas. Quem trabalha com inovação sabe que o problema não é a inovação. O problema é o que o Felipe falou, da mudança de mentalidade para adotar a inovação. Então, a gente faz combinações com isso. E precisaria isso estar acessível, todas essas inovações, para a gente poder tê-las como pecinhas de Lego para compor outras soluções. Agora, a Ângela, que também é fluxonomista, também é geração zero desde 2015, está organizando uma compilação de soluções que já tem, porque a gente recebe, quem é simples vai poder pagar imposto, alguns deles só em outubro. Tem tal pessoa, inclusive aqui uma fluxonomista, a Emily, está fazendo contação de história para criança. Tem isso, tem aquilo, de várias áreas, mas tudo se perde naquela velocidade do WhatsApp. Então, conta aí e convida, Angela. Oi, boa tarde a todos e todas. Mais ou menos isso, né, que a Lala falou. Eu já vinha angustiada com o tanto de soluções interessantes que estavam surgindo e que somem e naufragam na velocidade das redes sociais e dos canais online que a gente está frequentando, né? E, ao mesmo tempo, eu percebo que tem muita gente que precisa tanto de informação para agir, de informação de suporte nos mais diversos aspectos, né, que nos chegam até a gente nesse momento e que não estava tendo acesso a isso. Então, a iniciativa se convergiu e se desenhou em criarmos a gente está chamando de Wikipédia, Wiki da Transição, que é a parte desse princípio de convergirmos, organizarmos, fazermos uma curadoria de ações e iniciativas para que elas não, né, sumam dos nossos feeds de notícia e, ao mesmo tempo, num outro braço, criar condições para que a inteligência coletiva se manifeste e a gente crie uma maneira de comunicar de forma acessível, porque também boa parte das pessoas que precisa e que se beneficiaria com essas informações nas diversas áreas, não necessariamente é nativo desse mundo digital que a gente, em maior ou menor grau, já está circulando. Então, existe uma energia, uma intenção proposital em criar uma interface, em criar um meio de consulta que seja efetivo e que chegue no maior número possível de pessoas que estão necessitando e que vão se beneficiar disso. No momento, já existe e está
desenhado de uma forma que, pelo menos eu estou satisfeita, eu acho que atende a rapidez também que a gente precisa se movimentar, um formulário para captar essas informações. Então, se você tiver tempo, se você encontrou algo que é legal, que está funcionando mesmo e que você gostaria de dispersar pelo mundo como uma boa energia, né? Você pode canalizar essas informações para o formulário, que eu vou publicar aqui no chat, um link, está ali publicadinho, que é o formulário que alimenta essa nossa base de dados. Muito em breve, eu vou estar publicando também um canal de acesso para as pessoas consultarem a base de dados que já existe, já está crescendo. Só não faço isso agora porque eu estou fazendo os ajustes finais para que a coisa seja simpática. Que você olhar uma planilha, às vezes você mais afasta as pessoas do que presta um serviço a elas, né? Mas até hoje o final disso vai estar pronto também. Então, o convite é para que as pessoas acessem esse formulário e o que vier interessante passando na sua frente, no seu feed, canaliza essa informação para lá, que a gente vai estar olhando, tratando e trazendo ela para essa base de dados que vai também daqui a pouco ser disponível para consulta geral. E aí o segundo convite é, assim que ela estiver disponível, por favor, divulguem, que a ideia é que ela rode o mundo e chegue onde ela tem que chegar. Maravilha. Obrigada. Daqui a pouco isso vai começar a ser feito em âmbito ibero-americano também, porque a gente trabalha já há 3 anos com um grupo grande. Nos meus anos trabalhando pelo mundo, que foram, pelo muito, ó, um ato falho, que foram muitos, eu trabalhei muito em âmbito ibero-americano, trabalho há 3 anos com um grupo de 7 países e a gente está começando essas ações também em espanhol. Aí, recapitulando então, primeiro eu queria celebrar que, por exemplo, a Gilda é uma coisa incrível, gente. Depois a gente precisa saber, eu estou vendo, eu não sei quem somos, mas do pouquinho que eu sei, tem uma inteligência aqui que, meu Deus, eu estou vendo, por exemplo, a Tânia, do Matéria Brasil, é incrível o trabalho. A Claudiana, uma gênia do Sebrae do sul da Bahia, uma região importantíssima. O Rafael, que eu já falei, que é de inovação. Tem o Wellington Nogueira, empreendedor social premiadíssimo e que tem uma das ferramentas mais importantes do momento, que é o jogo. Vocês sabem quantas pessoas jogam no mundo neste momento? Nesse momento deve ter aumentado. A última estatística que eu vi, 2,6 bi de pessoas. A faixa etária maior é de 21 a 35 anos, a segunda maior é de 35 anos a 40. Então, vocês imaginam a gente conseguir convergir tudo isso. A ideia é criar ferramentas e oportunidades para isso. Então, recapitulando, o que estamos fazendo? Recomendo, faça o Hércules. Entra lá, se cadastra. Quem ainda não colocou aqui no chat o seu nome, telefone, e-mail, o que quiser, coloca para poder se cadastrar. Entrando no site também, dá para fazer. A Miriam é Miriam Rocha, gênia do território. Miriam, a gente vai precisar estar junto daqui a pouco, porque com o Sebrae, semana que vem dou notícias, viu, Claudiana? Nós, quinta-feira, das 10 ao meio-dia, faremos um encontro para gestores do Sebrae. O jogo, o Edgar Gouveia. Vamos juntar lá. Por enquanto, nós estamos nos juntando ao jogo do Edgar. A gente teve aqui pessoas que trabalharam para pensar um jogo. A gente vai reforçar o jogo do Edgar. Recomendamos que quem quer voluntariar algumas horas vá para lá. E depois a gente vai preparar o nosso jogo para micro e pequenos empresários, ONGs, etc. Como o da Gilda. A Gilda tem uma ONG chamada Avó Gilda. E deve ter mais coisas aqui que eu não conheço e que a gente precisa conhecer. Faremos, em algum desses dias, também o que a gente chama de mercado 4D. O que é o mercado 4D? Cada um faz um pitch, contando o que tem, o que faz e que conhecimento que tem.
Você subsidia do seu bolso, certo? Mas é para cuidar do bem comum. Então, segundas-feiras, 8 da noite, neste mesmo número do Zoom e também com transmissão pelo Instagram, a gente se reúne segunda com o foco de organizar a convergência e, a partir da próxima sexta, com a criação de futuros, imaginando possibilidades, tá? Então, segunda-feira é organização e terça-feira e sexta-feira é criação. Quarta-feira tem o grupo de estudos do livro. Comprem o livro. E também aqui tem uma outra ferramenta bem bacana para entender as novas economias, que a gente chama de Flux Cycle, que aí ele mostra aqui dentro a cada dimensão e fora as economias. E à medida que você gira, você compreende as 4 dimensões e as 4 economias. A lógica toda é fazer isso. O que é que podemos fazer já com o que temos e o que somos? Nos organizamos na segunda, co-criamos na sexta. Quarta-feira, grupo de estudos do livro. Semana que vem começa quinta também. Então, vai ter quarta, já é a aula 2. Quinta, começa de novo com o capítulo 1. Enquanto isso, a gente tem a trilha do Hércules. Você recebe por e-mail para fazer uma missão por dia. E nós estamos organizando o trabalho para micro e pequenas organizações, que é uma coisa que também vai chegar com uma missão e uma orientação. E a última coisa é essa compilação de conhecimento que a Ângela falou. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria saber se mais alguém quer convidar ou comunicar algo. Mais gente está fazendo o quê e gostaria de convidar para quê? Tamara, você é Tamara Art of Hosting? Sim, quero fazer um convite. Que maravilha, diga lá. Prazer em revê-los depois de tanto tempo. Queria fazer um convite. A rede de facilitadores está fazendo uma chamada para um Word Café na terça-feira à noite. Vou mandar aqui o link, terça-feira no meio do dia, para inscrição livre aqui. Eu vou botar o link aqui. Aí quem quiser participar é o papel do facilitador nessa transição. E vamos ver se a gente soma, né, Tamara? O que a gente pode convergir de forças para não ficar, porque a gente tende a fazer isso, ficar cada um de um lado fazendo a mesma coisa. Aí é bacana saber o que vocês estão fazendo, o que a gente está e cada um vai por um lado. Quem mais quer fazer que convite? Mais algum? Deixa eu... Desculpa. Só queria complementar, Lala, além de quarta e quinta, vai ter um outro horário alternativo com a Issa e comigo, das 8 às 9 horas da noite, caso alguém não possa... na outra semana, não é isso? A cada semana começa um novo horário, tá? Sim, exato. Então, a cada semana vai estar um novo horário. Tânia, quer falar uma coisa aqui? Meu vídeo tá... Diga, Tânia, querida. Fala, querida. Eu preparei um documento, uma coisa bem pequenininha, singela, para pessoas invisíveis. Eu estou chamando de pessoas invisíveis pessoal que trabalha em prédios, nossos porteiros, faxineiros e zeladores. É um documento muito carinhoso para eles cuidarem de corpo, alma e mente, com dicas também. Eles estão velando pela gente, mas são invisíveis. Então, eu queria saber onde que eu passo ele. Aqui, ó, Tânia, se você está no computador, no celular eu acho que não dá, mas no computador você vai no chat e você vai ver que aparece mais. Não, eu sei. É que ele vai, para poder mandar. Ou se não, você manda... Manda vou botar aqui o e-mail. Alguém pode botar... Manda para o e-mail gestão, será, Simone? Então, a Simone vai colocar aí um e-mail, que é o Gestão Fluxonomia 4D, e aí a gente distribui. E aí todas essas iniciativas é importante estar com a Ângela, precisa mandar para a Ângela, precisa preencher aquele formulário para poder entrar.
Perfeito. Ó, tá aí. Já tomei nota. Peraí. Vou fixar você. Peraí. Não. De novo. Ó, Ângela, segura aí de novo para todo mundo ver. Agora foi, tá? Anota aí, galera. Wiki Transição. Quem sabe no futuro seja uma wiki mesmo, compilando todas as iniciativas que o Felipe já viu. Deu para anotar? Ótimo. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ok. Aí eu queria acabar... pensa aí, meu querido, se tem algo que a gente poderia fazer aqui. Se não tem, quem sabe na próxima. Mas eu queria acabar com uma... Tem alguém com o microfone aberto? Quem será? A Tamara. Que é uma coisa que o pessoal da pedagogia da cooperação sempre faz, que é uma maravilha, que é o seguinte, a gente vê... Quantos dedos tem aqui, gente? Quantos dedos tem? 5. 5? Será mesmo? 5? Somos 66 pessoas. Quantos dedos tem? Eu tenho 20. Eu tenho 10 nas mãos, 10 nos pés. 20 por 66, a gente tem um bocado de dedos. 1.320. A gente não consegue enxergar essa potência, porque a gente está acostumado. Quantos dedos tem aqui? 5. E a gente não pensa que tem milhares. Então, a gente precisa exercitar o tempo inteiro essa mudança de ponto de vista. E aí, para poder escolher, vamos com mais uma coisa. Fica de pé, por favor. Ensinar para vocês um mecanismo de escolha muito interessante. Esse mecanismo de escolha é o seguinte. O nosso corpo, como o computador, ele é binário. Ele funciona com sim e não. Quer ver? Faz o seguinte, fica de pé, com os pés paralelos, e você vai repetir bem alto. Primeiro, sim, sim, sim. Primeiro você para bem no meio, fecha o olho, e aí fala bem alto. Quando eu falar o momento, você vai falar sim, 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 e você vai ver se teu corpo oscila. Então, vamos lá. Fechou o olho. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ok, vamos de novo. Percebeu alguma oscilação? Vamos de novo. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ok, agora vamos no não. Não, não, não. Não, não, não. E de novo. Não, não, não. O que aconteceu? Oscilou. Quando a gente faz ao vivo, dá para ver o que acontece. Na maioria das pessoas, o sim vai para frente, o não recua. Agora, vamos seguir nisso. Imagina, presta atenção, fecha o olho, presta atenção em você e imagina uma coisa que você gosta muito e vê se o teu corpo, se a tua intenção vai na direção disso que você gosta ou se afasta. Algo que você gosta muito. Você tende a se aproximar ou a se afastar? Agora, imagina algo que você não gosta. Um contexto, uma coisa assim. E vê se o teu corpo vai na direção de ou foge. Muito bom. Nós acabamos de ganhar o melhor mecanismo de tomada de decisão que a gente tem, é um super mecanismo. O corpo é binário, ele opera com sim ou não. Sim, eu vou em direção de e não. Então, é super interessante isso. Quando você estiver nesses dias, você usa isso. Quando você estiver numa reunião, quando você estiver, eu faço isso ou aquilo. Vê se o corpo vai na direção de ou se afasta.
porque a inteligência múltipla do corpo nos ajuda com isso. Quero celebrar o fato de que fomos aqui 70 pessoas aqui, mais 60 no Insta, que sejam mais no próximo. Se isso está te fazendo bem, chama mais gente. Segunda-feira a gente vai com mais. Chama para o grupo, chama para isso, chama para o que for. E vamos aí atravessar essa transição. E eu queria pedir um favor. Coloca para mim aí no chat, de 0 a 10, quanto você acha que valeu esse tempo junto? De 0 a 10, quanto valeu esse tempo junto? É sério, tá? Não adianta ser bonzinho assim. 8, gostei, Tamara. É uma facilitadora assim precisa. 8, tá bom, ok. Muito bem, porque aí a gente pode fazer um estudo. Não deixem de colocar seus nomes e e-mails para a gente poder se conectar e convergir. Salvem esse número para o nosso próximo encontro e copia aí para algum lugar da sua máquina os links para todas as ações que a gente está fazendo. Muito obrigada. A gente acaba sempre abrindo o microfone para todo mundo, para a gente poder dar tchau, fazer bagunça, etc. Então, vamos nós. Obrigada. Tchau. Obrigada. Próxima. Acabamos com música, né? Fácil, viu, Laura? Tchau. Até a próxima. Valeu. Obrigada pela confiança. Muito mais. bom estar aqui. E tem um dentro Saúde para todos nós. Está gravado. Só um pouquinho para a gente salvar aqui os links. Valeu. Valeu. Não, mas você vai fechado até agora. Tudo isso vai ficar gravado. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, está no Instagram e a gente vai disponibilizar também. Tchau, gente. Até segunda. Agora não.